Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bom, gente, iniciando aqui mais um vídeo de análise da carteira, né? Vocês enviam aí este formulário para mim e eu tenho analisado a carteira de vocês e hoje é o terceiro episódio desse quadro aí, né, que eu lancei no canal. E hoje, gente, eu vou analisar uma carteira somente de ações e fundos imobiliários. E aí, tem muita gente, né, que comenta aqui nos meus vídeos falando que só investe em ação e fundo imobiliário, aqui principalmente da bolsa aqui do Brasil. E será que tem sido uma boa opção? Será que essa carteira ela tem estado valorizada, principalmente aí considerando o cenário macroeconômico aí do Brasil nos últimos tempos? É isso que a gente vai ver agora, né? Se faz sentido a gente ter uma carteira aí concentrada apenas nesses dois tipos de ativos, tá bom? Então, hoje eu vou analisar a carteira do Raoni. Então, ele enviou aqui o formulário dele, tá? O objetivo da carteira dele é renda passiva, então ele foca muito ali nos dividendos, né? Então, faz sentido, né? Tá coerente com o objetivo dele, esses tipos de ativos. Agora a gente só vai dar uma analisada mesmo na carteira dele e ver como é que tá o desempenho dela, tá? Então, ele tem essa carteira focada aí nos dividendos, ele investe entre 1 e 2 anos, tá? Então, eu vi ali que a carteira dele começa em agosto, né, de 2024, então tem aí um aninho, né, de carteira, novinha ainda. Ele é CLT, né, e ele trabalha como projetista, né? Ele faz também renda extra aí como técnico de áudio nos fins de semana. Então, ele tem um valor de aporte mensal aí entre R$ 1.000 e R$ 1.600. Então, tá muito bom esse valor de aporte. Ele tem ali 41 anos. Então, vou abrir a carteira dele aqui para a gente analisar. Vejamos aqui, ó, o valor aplicado dele, R$ 34.369,99. Então, isso foi o que ele aplicou e ele tá com saldo bruto aí de R$ 30.837,04. Então, a gente já consegue ver que ele tá com a variação negativa de menos 10% aí na carteira dele, tá, pessoal? Vindo aqui para baixo, a gente vai ver esse gráfico de evolução. Então, como vocês podem ver ali, ó, ele começou aportando em agosto de 2024, começou ali com o valor de R$ 1.200, depois já dobrou ali para R$ 3.400, depois foi subindo para 6.000, ó, teve um aporte bem grande aqui, né? Mas dá pra gente ver que ele tem bastante consistência aqui nos lançamentos dele. Então, ele teve uns valores aqui superiores, né, a R$ 1.000 e R$ 1.600 aqui no início, ó. Como a gente pode ver, os valores aqui sobem entre 4 e 5 mil reais de valor aplicado. E agora a gente percebe uma consistência aqui, né, nos aportes dele aqui, que faz mais sentido com o que ele falou de aporte ali entre R$ 1.000 e R$ 1.600, tá? Legal? Mas aqui a gente vê que ele deu um gás aqui na carteira dele, né? Mas muito bom ver essa evolução aqui, né, gente? O gráfico subindo, nenhuma retirada, né? Aportando todos os meses de maneira consistente aí. Aqui, a partir de maio, né, a gente consegue perceber que a carteira dele começou a dar uma desvalorizada e se manteve aí nos últimos tempos, né? Aqui a gente consegue ver que a composição da carteira dele tá mais para as ações, né? Então, 88,94% em ações, R$ 27.000, e só 11% ali em fundos imobiliários, 3.357. Então, a gente vê que ele foca aí nas ações, né? Vindo aqui, ele tem 4 ativos, então uma carteira bem enxuta, né? Como a gente pode ver, então ele tem Banco do Brasil, Caixa Seguridade, Petrobras e Taesa, né? Ele tem quantidades bem interessantes aí. O preço médio dele nas ações até que não tá ruim, só que Petrobras ela tá um pouquinho acima, mas as outras ações eu achei um preço médio bem ok, bem bacana. Só que as ações, né, elas estão sofrendo aí uma variação negativa na nossa bolsa, então aqui na carteira dele tá com a variação de menos 11,12%. A gente consegue ver aqui que o percentual onde ele tem maior concentração do valor dele está em Banco do Brasil, né? E a gente sabe que Banco do Brasil, né, quem acompanhou aí, sofreu uma grande queda aí nos últimos tempos. Então, acredito que a carteira dele estava bem valorizada, né, quando o Banco do Brasil chegou a bater quase R$ 30 aí. Só que agora, com a queda, deu uma desvalorizada e acabou que, como ele
tem muito dinheiro concentrado no Banco do Brasil, acho que puxou um pouquinho para baixo aí a valorização da carteira dele. Aqui nos fundos imobiliários ele só tem 2 ativos, então ele tem o GGRC11 com 290 cotas e o KNSC11 com 65 cotas. 2 fundos que eu tenho na minha carteira, que eu considero fundos excelentes, tá, pessoal? Com ótimas gestoras, com ótimos fundamentos também. Então, esses fundos aqui, principalmente o KNSC, na minha carteira hoje, ele tá sempre acima do PVP dele, tá? Hoje ele tá com um PVP de 0,98, então quase que 1%, quase no preço justo dele, e é bem difícil esse fundo aqui desvalorizar tanto ao ponto de estar muito abaixo do preço justo, tá? Já o GGRC, ele tá um pouquinho descontado, tá aí com desconto de menos 12%, digamos assim, então ele tá com uma oportunidade aqui, mas a gente consegue ver aqui que o GGRC11 já representa aqui 9% da carteira dele, né? Enquanto que o KNSC está representando aí somente 1,1%, tá? Então, ele não tem mais nenhum outro ativo, apenas só esses 2 mesmos. Agora eu vou vir aqui para a parte dos gráficos, para a gente dar uma olhada, né, na composição geral ali na carteira dele. Então, olha só, aqui a gente já consegue ver que a rentabilidade dele aqui está bem negativa, né, nos últimos 12 meses. Então, a rentabilidade da carteira dele hoje perde aí para o CDI, para o IPCA, para todos os índices, eu acho, né? Ela tá um pouquinho negativa, mas normal, né, gente? A carteira dele tá concentrada só em bolsa brasileira. Se a bolsa brasileira cai, obviamente que a carteira dele também vai cair, tá? Isso aqui, nada de novo sob o sol, digamos assim. E aqui eu gosto muito desse gráfico aqui, que ele mostra justamente essa composição, né? Quanto da carteira dele cada ativo representa. Então, o Banco do Brasil hoje, né, tá com a maior representatividade aí, com 30,91%, Caixa Seguridade, 26,52%, Petrobras, 25,45%, GGRC11, 9,13%, Taesa, 6,3% e KNSC, 1,96%. Então, ela tá um pouco desproporcional, né, pessoal? Depois a gente comenta um pouco sobre isso. Vamos dar uma olhada aqui. No exterior ele não tem nada, então ele tá totalmente exposto aqui no ambiente nacional. Em relação à posição das ações dele, ele tá ali posicionado no setor financeiro, de petróleo, né, que seriam commodities aqui, e utilidade pública, legal. Aqui na posição atual das ações, a gente vê que ele tá bem balanceado aqui em relação a essas 3 ações aqui, né? Só a Taesa aqui que tá um pouco desbalanceada, né? Todas as outras ali tem em média de 30% do percentual da carteira e a Taesa aqui tá em 6%. Então, talvez seria interessante dar essa balanceada e reajustar aqui esses percentuais. Em relação aos fundos imobiliários, ele tem ali a maior parte dele, né, como a gente viu no GGRC11, então em fundo de tijolo, ou seja, 82,36%, e está com 17,64% em fundo de papel, que seria o KNSC. Vamos dar uma olhada aqui nos proventos dele, né, já que o foco dele aí está realmente nos dividendos, então vamos dar uma olhada aqui e ver como é que está o ganho de dividendos dele, né? Então, ele já começou recebendo ali R$ 11,21 em agosto. Como as ações são a maior parte da carteira dele, né, e elas não pagam com frequência, então é normal a gente ver aqui que alguns meses ele vai receber mais e outros menos. E também ali é o início, né, gente, da carteira dele. Então, ali em setembro ele já recebeu 6, depois em outubro 2, em novembro ó, já pulou ali para R$ 57,00, em dezembro 171, então ele tá tendo um ganho legal aqui, né? Ele tá realmente colocando o dinheiro dele em ações que são pagadoras de dividendos. Então aqui, gente, eu filtrei, né, pelas ações que são o maior aporte dele, né, aqui na carteira, a maior concentração, quase 90% da carteira dele tá em ações. Eu filtrei aqui pra gente ver os proventos, né, que ele recebeu só das ações, né, pra gente ver se tá valendo a pena. Então aqui a gente percebe que ele conseguiu quase que fechar o ano todo, né, com apenas 4 ações ele conseguiu aí quase que fechar o ano todo recebendo proventos. Só ali em outubro mesmo, né, que realmente nenhuma ação dele
paga. Aí em julho, aqui em julho também ele não recebeu nenhuma ação. Então talvez seria interessante ele adicionar talvez uma ação aqui que pague em algum desses meses, né? Já que ele gosta de investir em ações. Então aqui a gente percebe que a maior rentabilidade dele veio das ações, né? Então ele recebeu aí R$ 1.777 de ganho total, né, da carteira dele, só de ações. Deixa eu ver aqui dos FIIs. Dos FIIs ele recebeu aí 250 desde o início, então ele veio subindo, aumentando aqui o aporte dele em fundos imobiliários. Dá para perceber que à medida que os meses vão passando, ele vai recebendo mais, isso significa que ele foi aportando, e ele acho que ele continua, né, focando em aportar hoje em fundos imobiliários, né, considerando que ele já está com bastante concentração aí hoje em ações. Então ele está recebendo aí, o último provento dele, que foi ali em agosto, ele já recebeu R$ 34,30. Considerando aí que ele tem em média de R$ 3.400 investidos, né, em fundos imobiliários, ele está recebendo aí 1%, né, de dividendos, uma rentabilidade bem bacana, né, pessoal? 1% ao mês eu já considero suficiente aí em relação aos dividendos dos fundos imobiliários, principalmente porque a maior concentração dele é no GGRC11. Eu sempre falo isso do GGRC11, né? O GGRC11 é um fundo tijolo, mas que hoje paga acima de 1% ao mês. Então, eu acho que considero uma oportunidade bem bacana que o GGRC11 tem apresentado hoje, tá? Deixa eu filtrar aqui por todos para ver qual foi o total dele mesmo recebido. Então, a gente pode ver aqui que ele recebeu R$ 2.028,37 nesse primeiro ano, cara. Eu achei muito, muito bacana, tá? Essa rentabilidade aqui. Achei que para um ano só de investimento ele tá com uma rentabilidade bem legal, conseguiu aí montar uma estrutura, né, como eu falei, onde ele recebe praticamente todos os meses, né, principalmente ali das ações. Então, em relação aos proventos dele, eu acho que ele tá com uma rentabilidade bem legal aqui. Bom, galera, resumindo aqui, né, uma coisa que eu sempre falo pra vocês, que é uma coisa que sempre batem na tecla quando eu posto vídeos aqui falando sobre a minha carteira, é em relação à diversificação. Muita gente fala de pulverização da minha carteira, né? Mas é justamente para que não aconteça esse tipo de coisa que está acontecendo aqui na carteira do Raoni, que eu faço a minha diversificação. Eu acho interessante diversificar em relação ao tipo de ativo, tá? Ele deixar todo o patrimônio dele apenas em bolsa de valores. Pode acontecer isso que está acontecendo na carteira dele, uma desvalorização até considerável aqui, tá? Justamente porque a gente sabe que a nossa bolsa hoje está sofrendo bastante. Então, quem sabe, para ele equilibrar um pouquinho melhor a rentabilidade da carteira dele, se ele não quiser, né, investir no exterior, né, se não é uma possibilidade para ele nesse momento, eu acho que seria interessante ele começar a pensar, colocar um pouquinho em renda fixa, tá? A renda fixa, ela segura bastante a rentabilidade da nossa carteira. Ela traz rentabilidade porque a nossa renda fixa aqui no Brasil, por conta da nossa taxa ser muito elevada, a renda fixa ela vai estar sempre atrativa, pessoal, tá? A nossa Selic ela vai estar sempre elevada, então, na minha opinião, ela vai estar sempre atrativa. Se ela estiver ali em 12% ao ano, a gente já vai estar ganhando aí 1% ao mês, né? Fazendo essa conta de padaria, né? Então, para mim, a renda fixa ela, aqui no Brasil, por conta dessa taxa de juros que a gente tem sempre elevada, ela vai estar sempre atrativa, ela vai estar sempre segurando, dando uma rentabilidade. E além da segurança que a gente tem, né? A segurança que a gente tem em investir na renda fixa aqui no nosso país, por conta do FGC, e também ali, se você investir num tesouro direto, você vai estar emprestando dinheiro para o governo, então você tem uma garantia ali, uma segurança também. Então, assim, eu gosto sempre de falar sobre diversificar, gente, e quando eu digo diversificar, eu tô falando de você diversificar no tipo de ativo, e é interessante focar em pegar ativos que estão inversamente proporcionais, tá? Ou seja, a gente sabe que a nossa bolsa de valores, ela é inversamente proporcional à nossa renda fixa, por exemplo. Então, quando uma está em alta, a outra vai estar em baixa. Isso faz com que, se a gente investe nesses dois tipos de ativos, renda fixa e bolsa de valores, isso faz com que a nossa carteira ela fique menos propensa
a variação negativa, porque a gente vai estar ganhando em ambos os cenários. Se a minha renda fixa ela está valorizada, ela está em alta, eu vou estar ganhando. Se a minha renda fixa ela está em baixa, automaticamente a minha bolsa de valores vai estar em alta e eu vou estar ganhando também. Então eu acho muito importante que haja essa diversificação, pelo menos, tá? Pelo menos entre esses dois tipos de ativos. Bolsa de valores e renda variável versus renda fixa. Então, se o Raoni, ele gosta muito, né, desses dois tipos de ativos e ele, né, foca realmente nos dividendos, eu acho que seria interessante ele incluir pelo menos aqui a renda fixa, tá? Eu sempre falo também, pessoal, sobre essa questão da concentração da carteira, tá? Eu acho arriscado, tá? Que a gente deixe uma concentração muito grande do nosso patrimônio em um só tipo de ativo. Então, o que eu indicaria aqui também para o Raoni é justamente isso, é tentar diluir aqui esse percentual de valor em determinados tipos de ativos. Então, a gente percebe que o KNSC, ele tá em oportunidade aqui na carteira dele, tanto em relação ao preço dele, tá? Então, ele tem a oportunidade de hoje, talvez, investir mais no KNSC para reduzir aí o preço dele, o preço médio. Ele ainda tá descontado, a gente consegue ver que ele ainda tá um pouquinho abaixo ali do preço justo dele, então vale a pena investir no KNSC, tá? Para justamente ele conseguir balancear, deixar um percentual aqui mais equilibrado entre todos os tipos de ativos, talvez deixar aqui 25% em cada, ou 10% em cada. Eu acho que quanto mais você diluir o seu patrimônio em diferentes tipos de ativos, menos você está propenso a risco. Por exemplo, o Banco do Brasil teve uma queda expressiva, né, nos últimos tempos. Então, obviamente que como a carteira dele está muito concentrada em Banco do Brasil, a carteira dele também vai cair. Então, se ele talvez tivesse com um patrimônio mais diluído, essa perda seria menor, tá? Então, acho que seriam essas duas dicas que eu daria. Investir na renda fixa, né? Começar a aportar um pouquinho em renda fixa para poder ganhar um pouquinho com a rentabilidade da nossa renda fixa hoje. E diluir o patrimônio dele aqui em valores, tá? Parar um pouquinho de comprar aqui Banco do Brasil, Caixa de Seguridade e Petrobras, começar a comprar mais um pouquinho aqui de GRC, Taesa e KNSC para ele conseguir equilibrar aqui esses valores dele. Então, pessoal, para não perder o costume, né? Colocando aqui uma sugestão do que eu faria, tá? Na carteira dele hoje, para deixar um pouquinho mais balanceada e um pouquinho menos arriscada, talvez definir aqui esses percentuais. Coloquei aqui 50% em ações, já que ele gosta bastante de ações, né? E tá focado aí numa carteira de dividendos, então, ok, manter a estratégia dele, investindo naquelas mesmas ações ali, eu acho que estão ótimas, só aumentar um pouquinho do aporte em Taesa, que ela tá mais descontada, né, ela tá menos concentrada em relação às outras ações, colocar um pouquinho mais em FIIs, os FIIs eles também vão dar uma rentabilidade mensal ali para ele, então já que ele tá focado em dividendos, eu acho que os FIIs são ótimos nisso, né, eles dão uma rentabilidade mensal ali pra gente, pagando todos os meses certinho, então aumentar um pouquinho o aporte dele em fundos imobiliários e também considerar incluir a renda fixa aí para dar uma protegida, uma baixada aí nessa variação negativa da carteira dele, tá? Com certeza eu acho que quando ele incluir a renda fixa, ele vai ver que a variação da carteira dele já vai dar uma boa subida e uma boa aumentada, tá? Bom, pessoal, então é isso, eu acho que em resumo é isso. Como eu falei para vocês, eu não considero muito coerente, tá? Você investir em apenas um ou dois tipos de ativos, tá? Justamente por conta disso. E ainda mais se esses dois tipos de ativos são parecidos, né? Se eles estão ali no mesmo índice, como no Ibov, enfim. Eu acho que é bom fazer essa desproporção, tá? Então, deixar o ativo, um tipo de ativo, inversamente proporcional ao outro. Então é isso, galera. Eu acho que é isso. Comenta aqui embaixo o que você faria nessa carteira, o que você achou dessa análise. Se você gostou, não esquece de deixar o teu like, se inscrever no canal aí para acompanhar os próximos vídeos. Vou deixar aqui embaixo o link no comentário fixado, se você quiser que eu analise a sua carteira. Vou deixar aqui o link para você enviar o seu formulário. Só lembrando, pessoal, que você precisa deixar a visibilidade da sua carteira pública e compartilhar o link
correto, tá bom? Nos primeiros vídeos que eu postei aí de análise da carteira, mostrei aí qual é o link certinho que você precisa compartilhar para eu ter acesso. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!